Maravilha, eu ia falar bom dia, mas eu não vou falar bom dia porque a mãe, a gente nunca sabe qual horário ela vai assistir. Se ela vai assistir de manhã, se ela vai assistir de tarde, de noite, a hora que der tempo, enquanto ela lava uma roupa. Inclusive, eu escuto bastante gente falando, a hora que eu fui treinar, que eu escutei, a hora que eu... Então, Sim. é isso aí. Hoje a gente tá aqui com a Natália, com a Nath, e ela vai contar um pouquinho aí também sobre a rotina dela. No podcast a gente vai abrir, enfim, o tema vai ser sobre a rotina exaustiva da vida de mãe. Porque eu tenho feito uns stories, enfim, algumas coisas, e é uma rede de apoio. Eu percebi que virou uma terapia, sabe? A mulherada acaba respondendo com muita frequência, muita gente, e virou, enfim, uma rede de apoio. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, Nath, vou te fazer algumas perguntas, enfim, Sim. e aí você vai me respondendo. Com essas perguntas, vocês vão perceber que a Natália vai se apresentar. A gente já vai saber quem é a Natália nas perguntas, aí, enfim, que eu vou fazer. Nath, a primeira pergunta é: por que as mães ainda são vistas como únicas responsáveis pelos cuidados dos filhos? Em levar para a escola, levar num médico, tem reunião, no seu ponto. Para você, na Natália Sim. hoje. Ou, às vezes, também não é mais o seu marido divide com Sim. você. Então, conta pra gente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, dependendo do horário aí. Bom, a minha rotina, por exemplo, é tudo eu, na questão do meu filho que mora comigo de 5 anos, que eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 5. Sim. Então, referente ao de 5 anos, sou eu que faço tudo, porque o meu marido, referente ao trabalho dele, não dá em questão dos horários. Então, Mas no seu dá, né? No momento dá. A gente vai chegar nesse assunto depois aí. Então, eu acho assim, que na visão das pessoas, querendo ou não, a mãe é sempre a responsável por tudo que acontece. Mesmo não sendo a mãe, mas tudo, no fundo, é a mãe. E questão dos filhos também, eu acho que o apego maior, emocional principalmente, é na mãe. E a mãe é mãe, então vai sempre puxar para ela. Então, assim, cada pessoa tem uma cabeça, né? Mas a gente sabe puxando pra gente e vai levando tudo. Nossa, uma coisa que só um adendo a essa pergunta, o que eu até falei esses dias na minha rede. Quando, por exemplo, tem uma reunião de escola do seu filho, reunião de pais. Sim. Como que funciona? O seu marido, ele se programa para ir? Ele pensa em ir? Ou ele nem lembra que tem? É a Natália que tem que se organizar para ir. Não, eu sempre vejo a agenda, essas coisas. E aí eu falo pra ele, ó, tal dia tem reunião, tem festa, tem isso. E ele é sempre solícito, ele sempre quer estar participando. Ele só não vai mesmo se por algum motivo do serviço não der, assim como comigo também. Ou às vezes já aconteceu dele ir na reunião e eu não por causa do meu serviço. E a gente vai revezando. Valoriza, viu? Sim. Valoriza, você valoriza 7 isso anos aí, já. você valoriza, vocês valorizam. Vocês vê bem também com quem vocês estão casando, viu? Quem é o pai do filho. Às vezes o pai do filho não é com quem você tá casando e tá tudo bem. Sim. Porque os meus 2 mais velhos não são do meu casamento e já todo mundo aqui já sabe, né? Vou ficar repetindo aqui pra expor a vida de ninguém, não. Vamos lá, pergunta 2. Com a dupla jornada. Como a dupla jornada afeta a sua saúde física e mental? Por exemplo, eu precisaria fazer uma terapia. Não tô falando que é o seu caso, Sim. tá Não, bom? mas é o meu caso mesmo. Como que você consegue se organizar para fazer alguma coisa para você? Então, nesse momento agora da minha vida, eu estou sendo obrigada a me organizar devido a alguns problemas de saúde. Mas por muito tempo só foi empurrando com a barriga. E agora, como ficou um pouquinho mais grave, então a gente vai atrás. Então, a gente arruma jeito, né? Para de Isso. trabalhar, deixa filho na escola, deixa de trabalhar e vai no médico. Isso. Ou seja, você teve que arrumar um tempo, porque Sim, você não fui teve, e aí o obrigada. corpo começou a querer parar e te dar Exatamente. indícios que ou você cuida, Uhum. e aí você teve que dar mais um jeito, né? Sim, Teve que dar mais um exatamente. jeito de conseguir fazer isso aí. Tentar, né? Incluir na rotina ali, na obrigação. Quantos médicos você já deixou de ir porque não ia dar? Muitos. Não sei o que foi mais, foi por causa de filhos, por causa de serviço. E Muito. quantos eventos você já deixou de ir porque você era mãe? E não ia dar pra você ir, porque não ia ter quem te ajudasse? Muitos. Muitos, né? Todos, talvez. Quantos das suas amigas falam que você não faz nada? Que você nunca quer sair? Que você tá sempre cansada? Suas amigas te chamam de velha? Ah, não, porque as minhas amigas têm a minha idade também, então tá tudo Não, as minhas certo. também. As minhas também. Você já se pegou... Não, de velha não, mas só fala que eu sou muito ocupada, que eu não tenho tempo pra nada, que eu esqueço das amigas. Esquece das amigas, é que você quase não tem nada Não, pra não tem lembrar, nada né? pra fazer. Entendi.
Isso é um ponto que eu já cansei de escutar. Você já pegou se dando desculpa pra não ir alguma coisa que você marcou? Por exemplo, eu tenho um grupo de amigas que nós somos todas casadas. Eu e mais uma tem filho, as outras duas não têm. Mas somos Sim. todas casadas e a gente é amigas, tipo, desde a infância. Então, a gente tenta uma vez por mês, eu a cada 2 vezes por ano, né? Conforme dá. Fazer um encontro. O encontro que eu digo é sair pra jantar. Ou a gente ir almoçar no horário que dá pra todo mundo ali, Um em date, questão né, de com as trabalho. amigas. Exato. Tipo, a coisa de jogo rápido, de 2 horas no máximo, porque tá todo mundo tendo que sair correndo pra ir Sim. embora. Você já marcou um desses encontros e com as suas amigas e ficou o dia inteiro se dando desculpa pra não ir? Sim, pela questão da aparência. Sério? Porque eu ficava pensando muito, nossa, eu vou chegar lá, as meninas às vezes estão melhor que eu. Questão do peso também, que tudo influencia, né? Mas Duas você é linda. gestações. Para de loucura. Muito obrigada. Mas Mas enfim, é a baixa autoestima, né? Não tem Eu- jeito, que as mães enfrentam no dia a dia aí. Pois é. Eu chego a perguntar pra elas, às vezes eu falo assim no grupo: Ô, gente, não tenho roupa pra esse evento. Vocês vão com que roupa? Porque eu quero saber com que roupa eu vou. Eu. Direto. Tem vários encontros que eu não vou. Elas vão assistir, elas estão de prova. Eu combino, falo, beleza, eu vou. Elas já sabendo que eu não vou. E eu passo o dia inteiro. Tipo assim, eu deixo passar. A gente marca, sei lá, daqui uma semana, eu esqueço. Sim. Quando chega no dia, eu já começo a me sabotar. Tipo, não vai dar, mas eu tenho que não sei o quê. E às vezes, eu realmente tenho tudo isso. Mas eu consegui administrando ali. E eu começo a me dar desculpas pra não ir. Eu me pego fazendo isso o tempo inteiro. Você faz também, É porque né? aí você fica pensando, mas se eu for, aí tem que fazer isso, aí tem esse trâmite, aí eu tenho que organizar isso. Aí você já fica cansada só de pensar. Isso! Eu, inclusive, deixei de sair várias vezes de fim de semana, com a minha família mesmo. Antes eu gostava muito de comer num shopping e tal, Sim. fim de semana, e tomar café na padaria, que meu marido gosta. Eu não vou mais. É tão cansativo É. sair de casa com toda essa Sim. galera do que você fazer um café da manhã em casa. Mas O pessoal vive falando que quer tomar café da manhã na minha casa. Gente, eu passo ali, pego o pão, faço um negócio bonitinho e coloco na mesa, que é o momento que a gente tem de família na minha casa. 2 segundos já tá tudo É. bagunçado. E os caras não lavam nem o prato que eles comem. Eles tiram ali da mesa e põem lá na pia. Alguém lavar. Só que assim, não é? Eles comem, colocam lá pra você lavar? É que, na verdade, atualmente em casa é eu, o Léo e o Santiago. Sim. Quando junta os 3, é muito raro. Então, sempre sou eu mesmo que vou lá, ou o Léo que acaba lavando, né? Gente, que fator importante. O Léo ajuda. Sim, Do não, jeito isso eu não dele, posso ele reclamar, não viu? ajuda. Olha, meu marido ajuda muito, eu quero deixar registrado. Mas já tivemos momentos ruins no começo, né? Porque ele veio de outra criação. Mimadinho por vovó. Então, Tá, que eu sou logo filho no de vó começo... também. Mas logo no... Eu também, mas logo no começo eu já peguei e falei pra ele, é o seguinte, eu trabalho, você trabalha, então a gente tem que ir, quer ficar comigo, vai ser tudo certinho. E aí, desde então, a gente vai se comunicando, altos e baixos, brigas, mas tá tudo certo hoje em Esse dia. negócio de você colocar limite é muito importante, desde o começo da relação. Sim. Normalmente a gente vai aceitando tudo, porque vai dando conta de Sim. tudo. E a tá gente no gosta de começo, e a fazer gente... aquela Exatamente. rotina. Só que aí depois chega uma hora que você vira um robô, né? Sim. Muito legal isso de você contar que já desde o começo você falou, não, a minha rotina é assim, a gente precisa Foi desde o começo. que seja desse formato. Muito bom, dica pra vocês também, tá? Meu marido não falei isso desde o começo, não. Fiquei tratando como se eu fosse a mãe dele. Eu metendo o pau no Fábio. Eu amo ele, Ele viu, gente? vendo Ele ajuda depois. também. Eu sei que ele vai, amor, eu te amo também, viu? Você não... Não é nada sobre você isso aqui. É sobre É só um eu. desabafo. Sobre eu e minhas amigas. Você para. Bom, então tá, deixa eu ver. Amiga, Próxima pergunta, Nath. Você para. Bom, então tá, deixa eu ver. Próxima pergunta, Nath. Por que o cuidado Por que o cuidado da casa e dos filhos ainda não é conhecido como um trabalho real? Por exemplo, tem várias mães que a gente conhece, enfim, que elas não conseguem trabalhar fora, porque não tem uma rede de apoio, às vezes os Sim. filhos não estão um pouco maior. Hoje eu trabalho, mas essa nem sempre foi a minha realidade. Os meus filhos foram pequenos e eu também não conseguia, fiquei durante um tempo fora do mercado de trabalho, me virando ali do jeito que dava. E é como se não trabalhasse. E o pior é que são as outras mulheres que Também. falam também. São as que mais tipo, julgam, na verdade. ela não trabalha. Sabe? O que você acha sobre esse trabalho de casa e de filho não ser reconhecido? Eu acho uma palhaçada, né? Porque a gente trabalha mais em casa do que fora. Muito mais. Eu falo pro meu marido, eu prefiro 1000 vezes ficar na rua o dia inteiro trabalhando do que ficar em casa, porque você não para.
Eu falei pro Falei meu isso pro chefe meu outro chefe. dia. Falei, chefe, você acha que eu gosto de trabalhar da minha casa? Eu não gosto. Não gosto. Meu marido não trabalha de casa. Ele não faz home office, não. Não? Não, Fábio, faz nada. Faz, você acha que faz? Aquele monte de criança na minha casa, Meu, cachorro? Na empresa lá, na época que eu trabalhava, tinha uns dias de home office. Aí ficava aquele sofrimento de, ai, mas o pessoal não vai trabalhar e que não sei o que, aquela briga, né, no RH. Eu trabalhava muito mais em casa do que na empresa mesmo. Tem nem comparação. Porque na empresa eu juntava com a amiguinha, ele ia tomar um café, maior bate-papo. Em casa, Exatamente. eu não via a hora do almoço. Não, Daqui a você nem pouco já consegue era almoçar buscar. pra começar. É. Você já não almoça Você na almoça Santa Maisa. Você digitando. come qualquer coisa ali, ó. E já era, segue o barco. E assim vai. Acho que é muito perfeccionista, mas É tudo bem. toque, é um pouco de toque isso aí. Eu tenho também. Enfim, então acho que tem... E vem muito lá de antigamente também, né? Que a mulher ficava em casa e o homem saía pra trabalhar. Eu sou louca pra gente voltar a essa época. É, eu tô pensando nisso também. Porque a gente tem que dar conta da casa. E ainda tem que trabalhar. Eu sou louca pra... Eu não sei quem falou Tô de fazendo jeito um bolinho iguais. de tarde. É, adoro fazer bolinho. Você eu gosta fico de fazer bolinho? babando Eu também. nos seus stories. É, e... A minha casa é minúscula, ainda mais quem tem filho. A casa passa um tornado. E os tornados têm nome, né? Tem nome, sobrenome. Nome e sobrenome. Normalmente saíram de você, inclusive. Exatamente. Então, assim, eu acho muito triste, na verdade, porque é um esforço que nós fazemos. Por exemplo, o meu marido me ajuda. Mas a gente sabe que nunca vai ser perfeito como a gente gosta da nossa casa. Então, a gente até deixa, igual eu falei, eu sempre deixei pra estimular. Mas, no fundo, nunca tá do jeito que você quer. Então, você vai lá. Então, assim, acho que a mulher tem esse zelo maior dos detalhes, de tudo. É loucura isso aí. Não, é loucura mesmo. Eu acho que é muito Ia ser muito mais prático. Com certeza. Pra quem tem filho, porque a gente tem que fazer tudo isso que dizem que a gente não precisa fazer. Uhum. E ainda tem que trabalhar, porque tem que fazer o corre. Sim. Que você faz o corre pra caramba. Muito. Você vai muito contar aqui corre. pra gente Vou também contar daqui a pouco. A próxima pergunta, eu acho que você meio que já respondeu, mas eu vou perguntar com ênfase agora. A pergunta era se o seu parceiro, pra quem não tem parceiro, enfim, rede de apoio, mas você tem, se ele divide pelo menos um pouco, né? Sim. Dessa jornada exaustivas aí com você. E quando eu digo jornada exaustiva, eu não tô falando de financeiramente, tá? Tipo, meu marido trabalha e ele paga as contas de casa. Até aí é uma obrigação. Né? Obrigada, Nath. Ai, adoro mães. Adoro mães. Tá? Então, não tô falando de pagar as contas de casa. Porque tem mulher que acha, tipo assim, o meu marido trabalha pra caramba. Porque, na verdade, eles colocam isso, né? Embutido na Sim. nossa cabeça. É que, igual eu falei, veio desde antigamente. Entendeu? Exato. Que o homem era o provedor da casa. E tem muitos ensinamentos por aí também. Que, na minha visão, é meio errado, em certa Sim. forma. Porque os dois são provedores. Os dois têm que fazer tudo, no caso. Sim. Como eu falei, no começo, a gente tá 7 anos junto. Desde o começo, eu já coloquei esses limites. Porque, assim, o meu filho mais velho, de 10 anos, ele não mora comigo. Ele mora com meus pais desde então que eu fui morar com meu esposo. Sim. Então, era eu e ele. Os dois trabalhando, dava para manter as coisas. Lavou, sujou, põe roupa para lavar, o outro estende. Então, eu sempre fui falando, na verdade, né? Pra ir dividindo, pra não ficar aquela coisa sobrecarregada em mim. Porque Seu marido te achava chata? Rapidinho, só porque você falava? Não, ele acha ainda. Tipo, como se Isso você quisesse não mudou. mandar. Não, até hoje ele fala que às vezes eu penso que eu sou mãe dele. Mas se você não mandar, não faz, né? Exatamente. Tá.